Olá pessoal, eu sou a Simone Lessa e quero refletir com você a seguinte pergunta neste vídeo: o que é ser igreja? No livro de Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. A nossa fé cristã tem como fundamento básico a premissa de que o próprio Senhor Deus se fez carne de forma miraculosa por meio da gravidez de uma mulher virgem e habitou entre os homens. Ensinou valores eternos, realizou milagres de cura e libertação e foi morto injustamente para dessa forma redimir os pecados da humanidade. Uma vez que o pecado entrou na humanidade através de um só homem, Adão, portanto agora, por meio de um só homem, Jesus Cristo, a humanidade também seria salva através de seu sacrifício. Após isso, ele ressuscitou entre os mortos, liberou o Espírito Santo, o Consolador prometido, que habilitaria a sua igreja a continuar a fazer as suas obras usando o nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que está à direita de Deus Pai. Jesus foi um judeu que viveu na Palestina há 2000 anos atrás e se revelou para a nação de Israel como o Salvador que os judeus tanto esperavam. É importante destacar a raiz cultural da nossa fé, não para retornar às práticas judaizantes, mas sim para entender o propósito de nossa fé cristã de forma racional e plena, e não como mera repetição de dogmas e liturgias. A nossa fé tem raiz no judaísmo, ou seja, Deus preparou um povo por quase 2000 anos antes do nascimento de Jesus para que dele surgisse o homem que salvaria o mundo, o tão sonhado e prometido Messias. Foi a partir da descendência de um homem e uma mulher, escolhidos por Deus, que surgiu uma nação, eleita por Deus para guardar sua palavra, seus ensinamentos, suas leis e suas promessas. A principal delas era o envio de um Salvador, que iria abençoar todas as famílias da terra. Vale ressaltar que todos os livros do Antigo Testamento são escritos sagrados tanto para cristãos como para judeus. Além do templo, que era localizado na cidade de Jerusalém, construído com o propósito de realizar os sacrifícios de animais e queimar os incensos em adoração a Deus, o povo judeu sempre teve o hábito de se reunir em locais privados, todos os sábados, para estudar e debater as Escrituras Sagradas. São as chamadas sinagogas. Jesus, sendo judeu, possuía essa prática desde muito jovem. Isso nos chama a atenção para a importância das reuniões dominicais que realizamos atualmente, a fim de estudar as Escrituras com dedicação e seriedade. O início da igreja cristã acontece a partir do momento em que um grupo de judeus se reúne em um mesmo local e espera a liberação do Espírito Santo de Deus sobre eles, o Consolador prometido por Jesus. Jesus não estava ali fisicamente entre eles, porém havia prometido que estaria junto a eles todos os dias de sua vida, por meio do Espírito Santo.
Vamos conferir as Escrituras Sagradas no livro de Atos, capítulo 1, versículo 3 a 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eram homens e mulheres que conheceram Jesus, andaram com ele, testemunharam seus milagres, ouviram seus ensinamentos e se reuniram num local físico, compartilhando da mesma fé. Seria apenas isso se não fosse um detalhe. Eles esperaram o agir de Deus através do Espírito Santo, que seria derramado sobre eles. Sem isso, a igreja teria cessado naquela geração. Aquela reunião dos primeiros cristãos não poderia ser chamada de Igreja de Cristo somente pelo fato de homens e mulheres com a mesma fé estarem reunidos ali. Para caracterizar uma sinagoga judaica, basta a reunião de alguns judeus, aos sábados, com a finalidade de orar e debater as Escrituras Sagradas. Não é assim com os cristãos. Um culto cristão só acontece, de fato, quando o Senhor Jesus Cristo está presente, e sua presença acontece através da ação do Espírito Santo. A fé dos membros é importante, mas não é suficiente para caracterizar uma igreja cristã verdadeira. A fé deve envolver a certeza de que estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus para dar continuidade às obras do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. A realização de um culto cristão deve seguir esta premissa. Caso contrário, viveremos uma religiosidade sem propósito. Essa religiosidade gera igrejas vazias, cristãos que não se animam de ir às reuniões presenciais de domingo. Afinal, são apenas reuniões em que líderes vão discursar sobre a importância de fazer caridade, ser um bom cidadão, não pecar, pregar o evangelho para todo mundo, depois ler um versículo repetido da Bíblia e montar um sermão repleto de filosofias humanas, ou pior, opiniões pessoais, por falta de estudo. As canções ficam vazias e sem propósito. Alguns acham tão enfadonho cantar na igreja que preferem sair na hora dos louvores, ainda que o louvor seja para Deus. Parece haver uma dúvida real se realmente Deus está recebendo aquela adoração. Por trás desta atitude existe uma incredulidade. Será que Deus se agrada em ser adorado com músicas e canções que exaltem o seu nome ou que declarem nosso amor e gratidão a Ele? Não seria melhor levantar do banco e fazer alguma coisa mais útil para agradar a Deus? Talvez essas perguntas surjam na mente de alguns. Um culto que não valoriza a presença do Espírito Santo é assim. Todos perdem a visão do propósito de estar ali. Os membros, os pregadores, os cantores. As palestras ministradas durante um culto sem o agir do Espírito Santo geralmente são marcadas por um discurso mergulhado em culpa. Talvez isso garanta que os fiéis não faltem ao próximo domingo, nem que seja por dor na consciência.
Discursos como lição de moral, necessidade de fazer caridade, a importância de não pecar, etc. Tudo isso é importante na vida do cristão, mas a centralidade do culto deve ser a presença de Cristo, por meio do Espírito Santo. As pregações devem ser muito bem elaboradas e inspiradas por homens e mulheres que se consagraram a subir no púlpito para ensinar sobre as Escrituras Sagradas, ou para cantar e tocar. Os cantores, igualmente, devem consagrar horas de sua semana para estarem preparados na apresentação. Os fiéis devem consagrar suas vidas todos os dias da semana para que aquelas 2 horas de domingo em que todos estão reunidos aconteça de fato um culto. Nas sinagogas judaicas, as mulheres eram proibidas de serem ensinadas por um rabino sobre as Escrituras, e é assim até hoje em algumas denominações judaicas mais ortodoxas. Muito diferente da igreja cristã, que desde o princípio contava com a participação ativa das mulheres, até mesmo no ensino da palavra. Ou seja, os próprios judeus, convertidos à fé cristã, mudaram seus hábitos e tradições. Tão grande era o impacto do Espírito Santo na vida da igreja. Essa expressão muito comum, que afirma existir cristão que só está ali para limpar o banco da igreja, deve ser totalmente abolida quando se trata de um culto verdadeiro ao Senhor Deus. Então, um crente, nascido de novo, cidadão do céu, filho de Deus, se reúne junto com outros membros para adorar, orar e se alimentar da palavra, está simplesmente limpando o banco da igreja? Quem está julgando o coração de um fiel que sai de sua casa para se juntar a uma reunião de crentes? Acaso precisa estar em cima do púlpito para participar ativamente na adoração a Deus? E se toda a congregação estiver em casa assistindo online, enquanto os músicos e pregadores realizam a liturgia? Será que faz diferença? Acho que sim. Vivemos essa experiência nos últimos anos e não foi algo agradável. Pelo contrário, a fé de muitos se esfriou. Portanto, um culto é prestado por todas as vidas presentes naquela reunião. Desde o técnico de som até a pessoa que opera o projetor estão prestando um culto se fazem isso com o coração voltado a este propósito. A presença de Jesus Cristo num culto deve ser tão impactante que ninguém iria querer faltar o próximo domingo. Não haveria a necessidade de discursar todo domingo sobre a importância de estar no culto, pois um cristão maduro na fé, que se aprofunda nos estudos das Escrituras, sabe a importância de ser igreja. Um cristão conhecedor da palavra de Deus sabe que deve buscar ser cheio do Espírito Santo, pois só Ele nos habilita a sermos igreja. Não se trata de sentir, de se emocionar, se trata de crer, apenas crer. Para ser cheio do Espírito Santo, precisa ter uma experiência real com Jesus, se separar, se preparar, assim como os cristãos da primeira igreja o fizeram. O nome disso é santificação. A santificação não garante a salvação, pois apenas a fé em Jesus Cristo é suficiente para isso. Uma fé racional, ou seja, você precisa entender no que está acreditando e não ser um papagaio repetidor de frases feitas. A fé vem do conhecimento da palavra de Deus. Deus espera que seus filhos gostem de ler e estudar a sua palavra, e por isso
ele fez a humanidade caminhar para uma realidade histórica em que cada um dos fiéis possui seu próprio exemplar da Bíblia Sagrada, o que no passado era impensável. Portanto, a santificação não salva, mas nos dá acesso à presença de Deus. Ela nos permite ser cheios do Espírito Santo e dessa forma nos possibilita a desenvolver os dons espirituais que Deus destinou a nós. Agora imagina quando os membros cheios do Espírito Santo se reúnem com o propósito de adorar a Deus em um local específico. O impacto disso no mundo espiritual é melhor do que distribuir 2.000 quentinhas para moradores de rua, ou panfletar sobre Jesus no comércio da cidade, ou doar roupas para abrigos. Tudo isso é bom, mas não precisa ser igreja para fazer isso. Essa não é a finalidade principal da igreja cristã. O melhor que um crente pode fazer para um não crente é ser crente de verdade, é orar, é clamar pela presença do Senhor, é prestar um culto aceitável para Deus, é ser crente os outros 6 dias da semana. Tudo isso dá bom testemunho de quem nós somos como igreja e que permite o fluir do Espírito Santo em qualquer ambiente que estejamos reunidos. O fato é que convidar um pobre mortal para visitar a sua igreja e, chegando lá, ele ouvir o quanto temos que ser bonzinhos, fazer caridade, lição de moral, uma pitada de culpa para no final o sujeito perceber que só apertaram a mão dele para desejar boas-vindas no primeiro dia de visita. Depois, vão convencê-lo a se envolver numa série de obrigações eclesiásticas, mesmo sem ter preparo para aquilo, e no final, os sorrisos e apertos de mão vão ficando cada vez mais escassos, até quase desaparecer. É preciso ser muito crente para permanecer no sistema como este. Uma igreja assim não vai fazer as pessoas conhecerem o verdadeiro Evangelho. Ninguém é igreja sozinho, nem assistindo o culto online. Somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Para sermos corpo, precisamos nos reunir, e para sermos de Cristo, precisamos do Espírito que Cristo nos enviou. Tudo o que acontece na igreja fora disso é filantropia e não precisa ser cristão para isso. Já existem outras religiões em que o centro de suas práticas é a caridade e a justiça própria. A igreja cristã é diferente. Ela depende do Espírito Santo. Um cristão precisa ter consciência de que nada vem dele, precisa depender exclusivamente da direção de Deus. Precisa ter a visão clara de que nada do que fizer vai garantir sua salvação e que deve evitar o pecado não para ser aceito por Deus, mas por ser muito amado por Ele. É o amor de Deus que deve nos constranger a fazer o que é certo. Quem foi muito perdoado, muito ama. Quem ama, quer estar junto todos os dias. O pecado nos separa de Deus e por isso deve ser evitado. Não porque Deus está pronto para nos castigar e nos punir. Deus está pronto a nos abençoar, mas as nossas transgressões, quando não reparadas, geram consequências, e a pior delas é viver vazio do Espírito Santo de Deus, fora do propósito de Deus, caminhando por conta própria, vivendo segundo o seu próprio entendimento. A reflexão que faço sobre o que é ser igreja
não passa pelo senso comum atual que afirma: eu sou a igreja. A própria origem da palavra igreja, que é eclésia, diz respeito a uma reunião de pessoas. Portanto, sou parte da igreja, membro de um corpo. Me torno igreja quando estou reunida a outros membros deste corpo. Um corpo sem espírito é um corpo morto. A Igreja de Cristo deve possuir o Espírito Santo, a fim de ser aceita por Cristo como sua noiva. A Igreja precisa ser santa para se relacionar com Cristo. Ser santa não é fazer filantropia ou proselitismo religioso. Ser santa é ser cheia do Espírito Santo. As obras advindas do Espírito Santo são aceitas por Deus e produzem muitos frutos. Mas as obras advindas da bondade humana não surtem efeito nenhum no mundo espiritual e não servem como oferta para Deus. Podem encher barrigas, proteger do frio, agradar aos ouvidos com frases prontas como Jesus te ama e tem um plano para você, mas não geram efeitos para o reino de Deus. Um culto a Deus não pode se limitar a descrever uma lista de coisas que um bom crente deve fazer repetidas vezes todo domingo. Um culto a Deus deve conter palavras de vida eterna que saem do trono de Deus, corações e mentes voltados à oração e adoração para agradecer e clamar ao Senhor dos Senhores. Consagração e santificação de todos os seus membros. Tudo isso só é possível sob a direção do Espírito Santo. Não é com esforço próprio, estratégias humanas, justiça própria, lição de moral, discursos de culpa. Se queremos ser igreja, devemos aprender com os cristãos primitivos do livro de Atos, capítulo 2, que nada fizeram até que recebam o Espírito Santo de Deus para os conduzir. Vamos examinar as Escrituras no livro de Atos, capítulo 2, versículos do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos ajude, queridos irmãos.